Bem-vindos ao Boletim Supra em Boas Notícias, o lugar onde você encontra informações positivas para alegrar o seu dia. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar a positividade. Esta semana o boletim começa com a notícia especial sobre a descoberta do rosto de Zuzu, brasileiro de 9.600 anos de idade. Através de estudos de DNA, cientistas conseguiram recriar o rosto de um dos primeiros habitantes do Brasil. Um fóssil descoberto em 1997 teve o seu rosto reconstruído digitalmente. Encontrado no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, Zuzu, como foi batizado, viveu há mais de 9.600 anos e certamente é um dos esqueletos mais antigos encontrados nas Américas. Tudo isso graças ao trabalho realizado pela professora e arqueóloga Niede Guidon, que atua na região desde 1970. O território da Serra da Capivara conta com mais de 1.300 sítios arqueológicos, formando um dos complexos mais ricos paleontológicos da América do Sul. Zuzu foi encontrado na Toca dos Coqueiros e representa a origem dos primeiros brasileiros. O projeto de aproximação facial iniciou em 2022, quando um grupo de arqueólogos foi ao Parque Nacional e ao Museu da Natureza e viram o crânio de Zuzu exposto. Isso permitia uma sequência de fotografias que ajudariam na reconstrução. E aí que o crânio estava exposto. Como ele estava exposto numa vitrine central, ele permitia a realização de uma série de fotografias ao redor. Então isso possibilitaria fazer uma fotogrametria. Foi aí que nós conversamos, eu e o Cícero, a respeito da possibilidade de fazermos uma aproximação facial forense desse indivíduo. O Cícero já tinha trabalhado com outros crânios no Brasil, já tinha feito vários indivíduos, inclusive paleoíndios, e aí veio a ideia de tentar reconstruir esse rosto. O processo usado na reconstrução é a fotogrametria, que implica em montar e digitalizar o crânio em 3D, juntando vários elementos fornecidos, inclusive por artigos científicos escritos sobre Zuzu. A gente consegue, grosso modo, pegar uma estrutura do crânio e da pele de um doador digital, ou seja, de uma outra pessoa, fazer pequenas adequações, converter o crânio dessa pessoa num crânio muito parecido com o Zuzu e logo o tecido mole, ou a pele, no caso, o rosto, vai ser muito parecido com o que seria em vida o Zuzu. Finalmente, a gente faz uma série de pigmentações, coloca os cabelos, aí já são elementos mais especulativos, como o formato dos olhos, o tamanho das orelhas, a cor dos olhos, a cor da pele, mas o fato é que, estruturalmente falando, a gente tem uma aproximação bastante coerente e é possível sim ter uma ideia de como era o rosto do Zuzu em vida. No início, quando houve a descoberta desse achado arqueológico, achava-se que se tratava de uma mulher, e a partir do avanço tecnológico, sobretudo da modelagem 3D, foi possível constatar que, na verdade, se refere a um homem. E, além disso, houve também a identificação de traços, aparências, características físicas que associam esse esqueleto a uma origem asiática, que também não se discutia na época. Uma nova tecnologia está transformando plástico em adubo. Essa solução sustentável promete reduzir a quantidade de lixo plástico no planeta e ainda ajudar na produção de alimentos. Acompanhe na reportagem de Pedro Nascimento.
Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, tem uma novidade. Eles criaram um método que transforma o plástico em fertilizante. O material é misturado com palha de milho e se torna um tipo de carvão extremamente poroso, ideal para fertilizar o solo. A mistura é aquecida em um reator sem oxigênio, em um processo chamado de pirólise. Logo após, se transforma no adubo. De acordo com os pesquisadores, o fertilizante pode aumentar o teor de nutrientes no solo, como potássio e nitrogênio, além de melhorar a retenção deles. O adubo é uma promessa de otimizar a saúde e o crescimento das plantas. A pesquisa é conduzida pela engenheira química e ambiental Candice Abdul-Aziz, que pretende combinar os plásticos com outros resíduos agrícolas comuns na Califórnia, como cascas, sementes e polpas de frutas. A ideia é fornecer uma alternativa sustentável para materiais que geralmente são considerados lixo, transformando em coisas boas para o planeta. Esta semana teve o dia da conquista do voto feminino. Há exatos 91 anos, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto. Essa importante vitória marcou o início de uma trajetória de luta por igualdade e representatividade que dura até hoje. O Dia do Voto Feminino é uma data histórica e importante para a luta pelos direitos das mulheres. Este dia, celebrado em 24 de fevereiro, marca a conquista do direito das mulheres de votarem e serem votadas nas eleições políticas. No Brasil, o direito ao voto feminino foi conquistado em 1932, após intensas lutas e mobilizações de diversas mulheres e movimentos feministas. Na época, a conquista do direito ao voto foi uma grande vitória para as mulheres, que passaram a ter voz ativa na política e a poder influenciar nas decisões que afetam suas vidas. Desde então, muitas mulheres foram eleitas para cargos políticos importantes em todo o país, abrindo caminho para a participação feminina na política e a defesa de direitos e causas importantes para as mulheres. Como ressalta a organizadora do livro 100 anos da luta das mulheres pelo voto e candidata a deputada federal na última eleição, Ana Prestes. Para que esse dia chegasse, houve muita luta neste país. Muitas mulheres também fizeram história no começo do século XX, como Berta Lutz, Mida Santiago, Almerinda Gama. Todas essas mulheres e as mulheres que com elas se organizavam, discutiam, participavam de uma iniciativa de busca de um direito tão fundamental, tão elementar para a vida em sociedade, como do direito ao voto, fizeram história para que nós tivéssemos o 24 de fevereiro, a construção pela primeira vez de um código eleitoral, a aprovação pela primeira vez de um código eleitoral que trazia o direito ao voto às mulheres e que foi uma antessala da nossa Constituição de 1934, que aí sim virou um direito constitucional, o direito ao voto. Apesar de todas essas conquistas, ainda há muito a ser feito para garantir a igualdade de gênero na política. As mulheres ainda enfrentam muitos obstáculos para se elegerem e ocuparem cargos de liderança. Vamos lembrar que no Brasil nós não temos ainda nem 20% de mulheres na Câmara dos Deputados e das Deputadas. Esse ano, curiosamente, tomaram posse 91 mulheres no ano dos 91 anos da conquista do voto. Também no Senado nós estamos na casa dos 13% da participação. Se a gente for olhar para o Executivo, é pífia a nossa participação ainda, 4% nos executivos estaduais, 12% nos executivos municipais, apenas 16% de mulheres são vereadoras, ou seja, do universo de todos os vereadores e vereadoras do Brasil, apenas 16% são mulheres, ou seja, ainda há uma longa trajetória a ser percorrida. Por isso, é importante celebrar o Dia do Voto Feminino e lembrar da luta das mulheres que abriram os caminhos na política. A luta pela igualdade de gênero em todas as esferas da sociedade é fundamental para que possamos alcançar um mundo mais justo e igualitário a todos. Cientistas descobriram a solução para uma questão milenar.
um método que reverte o envelhecimento humano. Essa tecnologia promete revolucionar a medicina e proporcionar uma vida mais saudável e longa para as pessoas. As informações são da repórter Marisol Cadege. Quem chega à velhice carrega consigo toda a sabedoria de uma vida, já que testemunhou diversos momentos e ainda teve a chance de conhecer a história mundial. E por que não se intitular um arquivo vivo? Na África, dizem que quando um velho morre, leva consigo uma biblioteca. Cumprir essa missão parece ser o destino de todos nós. É o que aponta a descoberta recém-publicada na revista Cell, onde um grupo de cientistas sugere reverter ou retardar o envelhecimento por meio da restauração do gene humano. Eles explicam que nossos corpos possuem uma cópia da nossa juventude que pode ser acionada. Oxe, seria então um backup? Pelo jeito, sim. Esse experimento, que vem sendo desenvolvido há 13 anos, pode então tornar o envelhecimento um processo reversível. Segundo os especialistas, a velhice é o resultado de uma perda de informação, ou seja, as células deixam de ler o próprio DNA. Descobertas científicas à parte, é preciso compreendermos que envelhecer é um processo evolutivo e que deve ser aliado às boas práticas, a exercícios como o Tai Chi Chuan e o Yoga, a alimentação saudável e a conexão com a natureza e, claro, carregar consigo sempre um sorriso no rosto. E o Brasil está se destacando em uma campanha mundial que incentiva a adoção de uma dieta à base de vegetais. Essa mudança de hábitos alimentares pode trazer diversos benefícios para a saúde e para o meio ambiente. Que tal um desafio de não comer carne durante um mês? Essa é a proposta do projeto Veganuary. Ao longo do ano, a campanha incentiva e apoia pessoas e empresas a mudarem para uma dieta à base de plantas. Apesar de ter janeiro como grande foco da campanha, a adesão não é restrita só ao primeiro mês do ano. A inscrição pode ser feita a qualquer momento, de graça, pelo site veganuary.com. A partir do registro, os interessados têm acesso a um kit oficial e a e-mails diários com dicas. Ele é grátis durante esses 31 dias que a gente vai enviando um e-mail por dia com vários conteúdos, receitas, dicas de nutrição, saúde. Pelo menos mostrar para a pessoa, olha, vamos experimentar por um mês comer vegano e observar quais são as mudanças na sua saúde, no seu ânimo, no seu corpo. Esse tipo de proposta alimentar vem se tornando cada vez mais comum, atingindo quase 30 milhões de pessoas neste ano. No Brasil, cerca de 7 milhões de pessoas já aderiram ao hábito. A campanha teve adesão de quase todos os países do mundo. Apenas a Cidade do Vaticano e a Coreia do Norte ficaram fora da lista oficial. Em Brasília, não faltam motivos para aderir ao veganismo. O Bistrô Utopia e o restaurante Suprem Verda são opções para quem quiser começar com a prática. Os dois são gerenciados pela União Planetária. Os espaços trazem comida saudável e voltada para o consumo de alimentos que não envolvam um sofrimento animal, com opções de salgados diversos, lanches, café da manhã, almoço. O Bistrô Utopia está localizado dentro do Beijódromo na Universidade de Brasília e o Suprem Verda na 203 Norte. E para encerrar, uma boa notícia para quem sonha em ter a casa própria. O programa Minha Casa Minha Vida agora permite a compra de imóveis usados. Essa mudança pode facilitar o acesso à moradia para milhares de pessoas em todo o país. O presidente Lula lançou uma nova versão do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que agora permite a compra de imóveis usados
para famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 8.000. Anteriormente, o programa se restringia à construção de novas unidades habitacionais. O financiamento para a compra de imóveis usados é subsidiado com recursos do FGTS e tem taxas de juros menores. Para famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 4.400, o subsídio do FGTS inclui um desconto no valor do imóvel a fundo perdido. A faixa de renda mais baixa, de até R$ 2.640, só poderá comprar imóveis novos, para incentivar a construção de novas moradias e a geração de empregos. O programa também inclui outras frentes para ampliar o acesso à moradia, como reforma e aluguel social. Os detalhes serão regulamentados pelo Ministério das Cidades em até 90 dias. A meta é contratar 2 milhões de moradias até 2026, sendo metade com o orçamento da União e metade em financiamentos e subsídios do FGTS. Compartilhe conosco sua história inspiradora. Se você tem uma experiência positiva para contar, deixe um comentário abaixo e inspire outras pessoas a espalhar o bem no mundo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e receber notícias motivacionais todos os dias. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares para que juntos possamos transmitir essa positividade. Obrigado por acompanhar o Boletim Supra em Boas Notícias. Voltamos em breve com mais histórias emocionantes e transformadoras. E lembre-se de que nos momentos mais difíceis há sempre algo de bom a ser encontrado. Até a próxima!